É muito difícil você chegar numa loja e saber qual é o suplemento que realmente vai te ajudar a ganhar massa muscular, a fazer você treinar mais e melhor. A quantidade de suplementos que tem hoje é gigantesca e cada dia que passa existe novos suplementos. E hoje eu vou falar pelo menos dos 3 suplementos que eu indico, que eu sei que traz resultado legal, que você pode passar para o teu paciente ou que você pode suplementar, que vai te trazer resultado sim no ganho de massa muscular. E vou trazer também os 2 melhores pré-hormonais. O que é um suplemento pré-hormonal? É um suplemento que consegue melhorar seus níveis de testosterona. Então eu vou trazer um que eu gosto muito para os homens e vou trazer outro que eu gosto muito para as mulheres. Então eu vou falar dos 3 suplementos que eu indicaria, que eu uso para ganhar massa muscular, para treinar melhor. E vou falar de 2 pré-hormonais que vão melhorar a produção hormonal, que também é muito importante para quem treina, para quem quer ganhar massa muscular, especialmente para a gente, né? Eu também estou chegando esse ano aos meus 40 anos, né? Quando a gente chega aos 40 anos, os nossos níveis hormonais, tanto dos homens quanto das mulheres, diminuem bastante e isso também reduz o nosso ganho de massa muscular. Então, vou falar de 2 pré-hormonais que eu gosto bastante. Para começar, pessoal, o treino é o mais importante. Ah, Humberto, eu estou usando suplemento X, suplemento Y, mas eu não estou tendo resultado. Porque muita gente mira só no suplemento, mira às vezes muito na dieta e esquece o principal, que é o estímulo. Você estimular o teu músculo a ganhar massa muscular. Isso vem através de treino, vem através de um acompanhamento de um profissional junto a você para aumentar as tuas cargas, para mudar os estímulos do teu treino. Isso sim é muito importante, tá? Vou te dizer que 80% do teu ganho de massa muscular é oriundo do teu treino. Ah, eu treino, faço o mesmo treino há 6 meses, há 1 ano o mesmo treino. Tem que mudar isso, gente. Tem que ter um acompanhamento. Hoje tem excelentes profissionais da área de educação física que podem te ajudar vocês a ter um treino que vai te trazer um resultado maior. E segundo ponto, mais importante, a dieta. Se você não comer as quantidades certas de proteína e também de carboidratos, você também não vai ganhar massa muscular. Ah, Humberto, eu tô malhando pra caramba, mas eu quero perder peso, eu quero perder gordura. Você pode até ganhar massa muscular, mas por conta da tua dieta restritiva, esse ganho vai ser muito menor. Então é importante você ter protocolos. Ah, eu estou num período de ganhar massa muscular. Não faz dieta para perder barriga, para perder percentual de gordura. Faz uma dieta adequada para ganhar massa muscular. Depois que você ganhou a massa muscular que você quer, você vem fazendo uma dieta para perder a quantidade de gordura. Ou então você perde a gordura primeiro, diminui o percentual de gordura primeiro e depois vem fazendo um treino para ganhar massa muscular, uma suplementação para ganhar massa muscular, uma dieta para ganhar massa muscular. Mas pensa muito bem antes de fazer tudo isso para você não jogar dinheiro fora e teu tempo fora. E o restante das questões mais importantes, com certeza, são os suplementos. Então, treino, dieta e suplemento. E ter o sono também, se você também não dormir, teu corpo também não produz massa muscular. E o mais importante de todos os suplementos, na minha visão hoje, sem sombra de dúvida, é a creatina. Por que é a creatina? Porque a creatina ela consegue trabalhar de diversas maneiras para quem quer ter mais massa muscular, tanto homens quanto mulheres. Primeiro ponto, a creatina ela consegue doar fosfato para que o nosso músculo, para que a nossa célula muscular gere mais energia, gere mais ATP. Isso faz com que a gente treine mais, que a nossa resistência muscular aumente e faz com que o nosso músculo tenha mais processos de hipertrofia, né, de ganho de massa muscular. A creatina também consegue aumentar a hidratação intracelular. O que significa isso? Humberto, carnaval, vou viajar, vou ficar agora 2 semanas sem treinar e sem tomar creatina, mas eu não queria perder esse tônus muscular que eu ganhei. Joga uma dose de 20 gramas. Para quê? Para que aquela quantidade de creatina, aquela saturação alta de creatina continue ali, né? 20 gramas que eu falo, 2 vezes, 3 vezes ao dia antes de você fazer uma viagem, para você aumentar essa saturação da creatina, para que o teu tônus muscular se mantenha ali, por conta da hidratação que a creatina também faz,
intracelular, dentro do nosso músculo. Esses 2 pontos, ATP, melhora de energia, melhora também do tônus muscular, são importantes. Mas tem outros, como ela também ajuda na recuperação muscular. Alguns estudos mostram que a suplementação de creatina ajuda na recuperação não só muscular, mas até mesmo de contusões. Então a creatina também tem esse ponto importante. E para você que faz uma atividade física de alta intensidade, a creatina vai te ajudar aqui, ó, no cérebro. Ela vai te ajudar a gerar mais energia no teu cérebro, diminuindo também a tua fadiga que você sente, sabe? Aquela desmotivação, aquela falta de ânimo que durante a prova ou durante o teu treino de alta intensidade você sente. A creatina também pode te ajudar nesses benefícios. Uma outra dúvida, como usar a creatina? Eu gosto sempre usar de 3 a 5 gramas todos os dias. Porque a creatina, você não vai tomar ela hoje aqui e ela vai te trazer um efeito benéfico. Não. A creatina ela só vai te trazer um efeito benéfico quando você atingir a sua saturação, que ela ocorre em torno entre 100 a 120 gramas. Quando você alcança essa dosagem de 100 a 120 gramas de creatina que você ingeriu, ali você causou a saturação dela. E é a partir daí que você vai ver os benefícios do uso da creatina. E essa saturação você pode fazer desse jeito, que eu falei, de 3 a 5 gramas por dia. Você pode tomar 20 gramas por dia durante 5 a 6 dias. Você pode fazer isso também. Você pode tomar mais doses durante o dia. Não tem problema. Tá? Cada um escolhe a maneira que quer causar essa saturação. E também depende de cada atleta, de cada tipo de treino. Eu gosto de sempre utilizar de 3 a 5 gramas diariamente. E essa dose você vai se mantendo. Porque a dose, depois que você alcança essa saturação da creatina, você tem que continuar mantendo a creatina ali para fazer a manutenção. Então você mantém também as suas 3 a 5 gramas também de creatina mantendo a saturação, tá? Então, ponto. Falamos sobre a creatina, que é fundamental. Em segundo lugar, ao meu ver, não tem como alguém ganhar massa muscular de maneira adequada e de maneira concisa se não estiver suplementando com whey protein. Por quê? Porque o whey protein, ele dá todos os aminoácidos importantes para o ganho de massa muscular, especialmente a leucina. A leucina ela é capaz de estimular uma enzima chamada mTOR. mTOR é a enzima responsável pelo aumento da síntese proteica no nosso músculo. O que isso significa? Que depois do teu treino, onde você fez ali, você lesou teu músculo, que é isso que ocorre, né? Você faz ali um rompimento ali das fibras musculares, você precisa fazer o que naquela área ali? Aumentar a síntese proteica para que haja o quê? O anabolismo, a hipertrofia. E nesse período, quem vai agir ali é muito o whey protein, especialmente da leucina, porque a leucina vai estimular essa enzima mTOR nessa região, que por sua vez vai aumentar o quê? A síntese proteica, o ganho de massa muscular, o uso dos aminoácidos do whey protein para formar aquela fibra muscular. Por isso que o uso do whey protein, especialmente após o treino, é muito importante. Humberto, não gosto de usar whey protein, vou fazer só na dieta, vou fazer um balancete aqui da dieta do meu paciente e vou passar comida. O cara só vai comer. Top, vai dar. Ele também vai ter o resultado, mas não vai ter o mesmo resultado como o uso do whey protein. Um bife de frango normal, assim, em torno de 100 gramas, tem em torno de 2 gramas de leucina ou até menos. E você olha, assim, uma dose de 20 gramas de whey protein, 30 gramas de whey protein, tem quase 5, 6 gramas de leucina. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. E o whey protein, você tem várias formas de whey protein hoje no mercado. Tem o concentrado, tem o isolado e tem o hidrolisado. E eu adoro o concentrado. É o bom, bonito e barato. Excelente absorção, tem em torno de 70% a 80% de proteína e tem um tempo de absorção muito rápido, tá? E é o mais barato. Tem o isolado, que tem em torno de 90% de proteína, tem mais proteína que o concentrado, mas é muito mais caro e tem praticamente zero quantidade de lactose. Mas o concentrado também tem pouquíssima quantidade de lactose. O isolado eu só recomendo para quem tem intolerância à lactose. Quem não tem intolerância à lactose não precisa usar o isolado, na minha visão.
E tem o hidrolisado, que é o mais caro. Eu recomendo mais para quem tem patrocínio, quem é atleta, né? E por que ele é mais caro? É porque as proteínas que estão ali dentro desse whey protein, do hidrolisado, elas já te sofreram um processo de como se fosse uma pré-digestão. Tanto que ele é o que a gente vê, assim, um pico de absorção até mais rápido, né? Mas eu não vejo tanta diferença do concentrado e do hidrolisado, do isolado, quando a gente olha questão de valores. Então escolhe o concentrado, você vai estar escolhendo uma excelente forma, onde você vai conseguir os melhores resultados. Ah, Humberto, como é que eu uso o whey protein? Sempre com uma fonte de carboidrato, tá? Para melhorar a sua absorção. Isso já está mais do que comprovado. E um outro ponto, a janela de hipertrofia, a janela que nós temos após ali, eu malhei agora. A janela que o nosso corpo precisa para fazer o processo de hipertrofia, ela pode durar até 16 horas. Olha só que interessante. Então tem muita gente que só toma whey uma vez ao dia após o treino. É bom, mas você pode aumentar essas doses porque o teu corpo vai precisar desses aminoácidos para fazer ali a produção da massa muscular, para aumentar a síntese de massa muscular. Então é legal você colocar mais vezes durante o dia. E até um dos grandes motivos que eu gosto do treino pela manhã. Porque quando você treina pela manhã, você tem o dia inteiro que você vai almoçar, você vai jantar, você vai tomar café da tarde, você vai ter mais tempo para tomar o whey protein. Por isso que eu gosto do treino pela manhã, porque você tem essa janela anabólica toda e você pode suplementar não só com whey protein, mas também na sua dieta. Então você vai entregar os nutrientes importantes para o seu músculo nessa janela. Quando você treina à noite, isso já não ocorre. Você pode tomar até uma dose de whey ali antes de dormir, né? Que até aumenta a síntese proteica, até tem estudos que falam sobre isso. Mas a janela que você vai ter é muito pequena. E a quantidade de nutrientes que você vai estar ingerindo também não vai ser tão grande, porque você vai estar dormindo. Por isso que eu gosto de utilizar, indicar, sempre os treinos pela manhã. Um outro aminoácido que eu adoro, que é o terceiro, muita gente às vezes vai olhar e vai falar, Humberto tá ficando louco, é a beta-alanina. Mas Humberto, a beta-alanina não é só para diminuir a fadiga, ela não trabalha só para reduzir a fadiga que a gente tem durante o treino? Sim, ela só reduz a fadiga. Mas quando ela reduz a fadiga, ela faz com que você treine mais e mais intensamente. E isso vai estimular o quê? Um aumento do processo de hipertrofia. A gente sabe que a beta-alanina ela é muito utilizada nos treinos de 1 a 4 minutos, pois ela diminui ali aquele processo de acidose. O que é acidose? Quando a gente está treinando muito, o nosso corpo está quebrando algumas moléculas importantes na geração de energia que vão aumentar o quê? A acidose no nosso sangue. E essa acidose é responsável pelos processos relacionados à diminuição do treino, ao aumento da fadiga muscular. E quando você utiliza a beta-alanina, você diminui esses processos de acidose, pois a beta-alanina ela aumenta os níveis de carnosina. E a carnosina ela faz um tampoamento no nosso músculo, na nossa célula muscular, evitando com que essa acidose atinja a célula muscular, aumentando a fadiga. E isso faz com que você treine mais e treine mais intensamente, aonde vai estimular mais ainda os processos de hipertrofia, tá? E a beta-alanina é muito semelhante à creatina. Ela só vai trazer os efeitos benéficos do uso dela quando a gente atinge ali a sua saturação. E a saturação da beta-alanina você pode fazer em torno de 3,2 gramas a 6,4 gramas diariamente da beta-alanina. E um dos efeitos colaterais da beta-alanina, que é como se você estivesse jogando a sua beta-alanina fora, que é um processo oxidativo, é aquela parestesia que algumas pessoas sentem no rosto, aquele formigamento, tá? Como é que evita isso? Divida eu uso 3,2 gramas de beta-alanina por dia. Divida essas doses em 2, 3, 4 vezes ao dia. Esse formigamento vai diminuir,
teu corpo vai absorver melhor a beta-alanina e você vai jogar menos beta-alanina fora. Porque quando tem essa parestesia, é um processo oxidativo. Você não está usando aquela beta-alanina para ter os efeitos que você tanto quer. Então eu falei da creatina, importantíssimo, geração de energia, tônus muscular, recuperação muscular, memória. Falei sobre o whey protein na construção da massa muscular. Falei também sobre a beta-alanina relacionado a essa questão de melhorar a intensidade do treino, diminuir a fadiga muscular. Ah, Humberto, você não vai falar do HMB? Gente, eu adoro o HMB. O problema do HMB é que a gente consegue ver mais resultados positivos em pessoas acima dos 40 anos de idade. Em pessoas mais jovens, a gente não vê tantos efeitos positivos da suplementação do HMB. O que é o HMB? O HMB é um análogo da leucina. A gente produz o HMB através da leucina, tá? Se eu não estou me enganado, pessoal, se eu estou falando aqui a quantidade errada, depois vocês botam aqui no comentário. Mas eu acho que precisa de 60 gramas de leucina para fazer 6 gramas de HMB. Eu sei que é uma proporção assim bem grande, né, da quantidade de leucina que precisa para fazer um HMB. Eu adoro usar o HMB, tá? Ele aumenta a síntese proteica, ele diminui a fadiga muscular, ele ajuda na recuperação muscular, ele ajuda muito os idosos que estão ali nos processos de sarcopenia, de perda de massa muscular, tá? Ele reduz essa perda de massa muscular. E nas pessoas acima dos 40 anos a gente vê bons resultados em processos de hipertrofia, tá? Mas eu acho, né, eu vejo que o HMB ainda precisa de mais estudos em atletas, em pessoas mais jovens, tá? E quando a gente olha assim para substâncias pré-hormonais naturais, suplementos, qual que eu indico mais para a mulher, tá? O que eu mais indico para a mulher é o feno grego. Por que eu gosto do feno grego? Porque o feno grego ele é rico em saponinas esteroidais, que na mulher vai conseguir aumentar a produção de testosterona a níveis renais, né, que é onde a mulher tem a sua maior produção de testosterona, tá? Porque ele age ali diretamente na produção do DHEA, que por sua vez vai estimular a produção de testosterona. Ele ajuda também na recuperação muscular. Alguns estudos mostram que o feno grego ajuda na recuperação muscular, que também é muito importante. Mas a sua principal função é nessa questão hormonal na mulher. E um outro ponto legal do feno grego, por conta dessas saponinas esteroidais que ali contém, é que ele melhora os receptores androgênicos, ou seja, ele melhora a atividade dos receptores hormonais do nosso corpo, tanto em homens quanto em mulheres. Mas por ele ter uma ação mais potente na adrenal, né, a níveis renais, onde a mulher produz mais de 90% da sua testosterona, eu gosto muito do feno grego na mulher. E tem bons estudos bem feitos, utilizando o feno grego para melhorar níveis de testosterona em mulheres. E a gente vê também melhora de libido, diminuição de ressecamento vaginal, sabe? Um monte de resultados bacanas nas mulheres com a utilização do feno grego. Ah, Humberto, o feno grego tem testosterona? Não, o feno grego não tem testosterona. Ele estimula o teu corpo a produzir novamente a testosterona. A gente vai envelhecendo, pessoal, e o nosso corpo é fantástico. Fisiologicamente ele começa a se proteger. Por que eu falo isso? Porque quanto maior os nossos níveis hormonais, maior é a replicação celular e maior a chance da gente desenvolver câncer. E quando a gente começa a envelhecer, nossos processos oxidativos e inflamatórios aumentam e, consequentemente, nossos hormônios também caem, até com uma proteção fisiológica. E quando você entra com uma substância dessa, você reativa aquele eixo a produzir novamente níveis adequados de testosterona, entre outros hormônios também, tá? Tem bons estudos bem feitos do uso do feno grego também na menopausa, tá? Dosagem de uso, 250 miligramas 2 vezes ao dia. Quando a gente olha para o homem começa a perder ali em torno de 1% de testosterona ao ano quando ele chega aos 30 anos, e isso tudo vai caindo gradativamente quando ele vai ficando mais velho. E o melhor suplemento, a melhor planta medicinal, ao meu ver, sem sombra de dúvida, é o Long Jack. O Long Jack é o Eurycoma longifolia. É uma planta asiática que já tem
inúmeros estudos científicos que comprovam ali a sua eficácia no aumento da testosterona em homens. E ela consegue fazer isso por várias vias. Primeiro, ela consegue aumentar ela consegue estimular a via da produção da testosterona diretamente no nosso eixo hipotálamo, hipófise gonadal, tá? Ela consegue reativar esse eixo no homem. Outro ponto, ela consegue diminuir a conversão da testosterona em estrogênio, porque ela consegue diminuir os processos de aromatização, coisa muito comum no homem acima dos 40 anos, tá? O que é aromatização? É um processo inflamatório que ocorre muito por conta de um excesso, às vezes, de tecido adiposo, sabe, de gordura abdominal que o homem possa ter. E ele pega aquela testosterona e converte ela em estrogênio. E quando você usa um inibidor da aromatase, como o Long Jack ele inibe essa conversão de testosterona em estrogênio. E isso faz com que a gente tenha mais testosterona livre. Além disso, o Long Jack consegue diminuir a glicação entre a testosterona e o SHBG. O SHBG controla os níveis de testosterona na gente. E quando a gente inibe essa glicação aqui, a gente aumenta também a quantidade de testosterona livre. Então, o uso do Long Jack nos homens é fantástico. Eu uso, eu adoro, vejo excelentes resultados. Vocês vão ver vídeo aqui meu falando só sobre o Long Jack. É a planta mais estudada hoje quando a gente olha para a saúde hormonal do homem, muito focado na testosterona por conta desses inúmeros efeitos positivos. Tanto que hoje o Long Jack é muito utilizado para melhora do libido no homem, tá? E a dosagem pode variar muito, mas eu gosto de dosagem de 250 mg 2 vezes ao dia também. Então, olha só que legal, pessoal. Falamos sobre creatina, falamos sobre whey protein, falamos sobre a beta-alanina, falamos um pouquinho do HMB, falamos também sobre os dois principais pré-hormonais na saúde do homem e da mulher, que também vai ajudar no ganho de massa muscular. E tudo isso você pode fazer associado, fazer a suplementação ali com a creatina, com o whey, com a beta-alanina e usar também esses pré-hormonais, você pode estar fazendo isso. E isso traz um resultado incrível para o teu paciente, incrível. Vai ajudar ele a ficar mais animado, ele ficar mais disciplinado no treino, porque ele está vendo o resultado, tá? Quer aprender a fazer protocolos assim? Quer entender melhor como criar fórmulas assim? Do dia 2 ao dia 6 de março, eu estou fazendo um Masterclass, onde eu vou falar, a cada dia eu vou falar de um assunto. Vou falar sobre suplementação, suplementos que realmente funcionam. Vou falar sobre saúde da mulher, vou falar sobre os suplementos que ajudam no emagrecimento, vou falar sobre os suplementos que ajudam no sono, na memória. Gente, vai ser muito completo. E a pessoa que estiver comigo nesse Masterclass ainda vai ganhar um e-book meu com 50 fórmulas feitas por mim, tá? Para te ajudar ainda mais nesses protocolos. Clica aqui no link abaixo, você vai falar com a Larissa e você vai participar desse Masterclass. E, gente, tá muito baratinho, R$ 49,90, tá? É um valor que eu estou cobrando apenas para estar fazendo toda essa estrutura e para trazer muito conteúdo legal para vocês. Se você tem alguma sugestão, quer comentar alguma coisa desse vídeo, fica tranquilo, pode comentar, vai ser um prazer poder te responder. É só colocar aqui embaixo e me dar uma dica também sobre outros vídeos que você gostaria de ver aqui. E obrigado por você ficar comigo até o final.